TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. São 9h42. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a 34ª audiência pública sob a coordenação da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 do município. A presidência é do vereador Juscelino da Barbarense, então vamos acompanhar. Bom dia, secretário Aurélio Caiado, bom dia, vereador Cecílio Santos, bom dia, diretor João Carlos, bom dia, público que nos assiste, quem nos acompanha pela TV Câmara e por todos os meios de comunicações. E vem hoje na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal de Campinas, convida a população e os vereadores para participarem de audiência pública, realizada no dia 30 de setembro, quinta-feira, às 9h30, plenário José Maria Matosinhos, deste Poder Legislativo, localizado Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, bairro Ponte Preta, para a demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 do município de Campinas. Tal audiência será realizada em cumprimento ao artigo 4º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo que a audiência será transmitida pela TV Câmara através do sinal digital 11.3, do canal 4 na NET e do canal 9 na Vivo Fibra, com a transmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara. TV Câmara Campinas, da Câmara Municipal de Campinas e Facebook. Streaming do site campinassp.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas e YouTube. Esclarece que a população poderá participar da audiência presencial em conformidade com os termos do ato da mesa, número 18 de 2021, e também através do link disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br. Muito obrigado a todos e vamos convidar o nosso secretário Aurélio Caiado para que dar início ao nosso trabalho. Está com a palavra, secretário. Bom dia, presidente. Alô. Bom dia, presidente Juscelino da Barbarense, presidente dessa egrégia comissão. Bom dia, vereador Cecílio Santos. Para mim é sempre uma honra estar nessa casa, prestando contas como secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas do último quadrimestre. Nós trouxemos aqui, estou com o diretor João Carlos, que é o diretor de contabilidade, estamos aqui acompanhados também com 2 assessores, Rafael e Gabriel, que são assessores da Secretaria de Finanças, e vamos fazer a apresentação nos termos da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a cada quadrimestre o secretário de Finanças tem que vir até o final do quadrimestre, até o final do primeiro mês após o fim do quadrimestre, tem que vir à Câmara de Vereadores, nesta comissão, para apresentar o que aconteceu de despesas e receitas e quais foram os compromissos e o cumprimento dentro das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal que o município fez no quadrimestre. Vamos lá, João. Eu vou só começar a fazer a apresentação. Eu acho que eu vou pedir licença ao presidente, doutor Juscelino. O prefeito em exercício, Wanderley de Almeida, está vindo à Câmara agora, está na presidência, para entregar a Lei Orçamentária Anual, e hoje, dia 30 de setembro, é o último dia da Prefeitura apresentar e protocolar na Câmara de Vereadores o projeto de lei da Lei Orgânica do município de 2022. Ele pediu a minha presença lá com ele, na hora de entrega ao presidente da Câmara. Eu vou me ausentar por alguns minutos dessa audiência. O diretor João Carlos fará as apresentações enquanto eu estiver ausente, mas eu volto a tempo de responder as questões e vou estar junto com vocês até o final, tá bom? Então, eu vou passar a palavra ao diretor João Carlos
para fazer a apresentação e peço desculpas para me ausentar. Obrigado, secretário. É por um motivo muito mais do que justo, que o senhor está com o prefeito, e aguardamos. Enquanto isso, então, nós passamos ao nosso diretor João Carlos, que vai aí fazer as apresentações. Pode estar com a palavra, diretor. Bom dia a todos, aqueles que estão aqui presentes, nossos colegas também da Rafael e Gabriel, da Prefeitura, ao vereador Juscelino, que está comandando essa audiência pública, ao vereador Cecílio, que também faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, que também está aqui na mesa, compondo a mesa nessa apresentação. Então, como o secretário disse, a gente tem que fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre, né, que encerrou no mês de agosto, e o prazo é no mês de setembro, né, até o encerramento do mês de setembro, que é um mês após o encerramento do quadrimestre, tem que fazer essa prestação de contas. E, então, dando início à nossa apresentação, como de costume, a gente começa sempre pela receita, né, de como foi o que aconteceu até o segundo quadrimestre. Então, as receitas consolidadas da Prefeitura aqui estão em valores em milhões. As receitas totais realizadas no período janeiro-agosto de 2021 foi de 4.682.900.000, o que dá um crescimento real aí de 7,1% comparado com o mesmo período de 2020. Né? Aqui já está descontada a inflação acumulada até agosto, que foi de 9,67% nos últimos 12 meses. As receitas correntes cresceram 1,8% real, foram arrecadados 4.174.400.000. As receitas intra-orçamentárias tiveram um crescimento de 192%, foram arrecadados 484.100.000. As receitas de capital apresentaram uma queda de 76,7%. A realização nesse quadrimestre foi de 24.400.000. Em 2020 tinha sido de 95.600.000. Destacamos agora as receitas correntes, né, com destaques para aquelas receitas de impostos e taxa de contribuição de melhoria, que é onde tem uma ação mais presente aí da Secretaria Municipal de Finanças. Então, receitas com impostos, taxas e contribuições de melhoria tiveram um crescimento de 6,4%, foram arrecadados 2.199.000.000 nesse quadrimestre, contra 1.884.000.000 no trimestre do ano passado. As receitas de IPTU apresentou um crescimento de 3,5%, tendo sido arrecadados 781 milhões contra 688.600.000 em 2020. O ISSQN apresentou um crescimento de 9,1%, né? Foram arrecadados aqui 890 milhões contra 744 milhões no ano anterior. O ITBI apresentou um crescimento de 48%, a arrecadação foi de 174.800.000 contra 107.500.000 em 2020, no mesmo período. O imposto de renda retido na fonte, ele apresentou queda de 17,1%. A arrecadação foi de 175.300.000 contra 192.700.000. As taxas apresentaram uma variação aí de 6,6%, com arrecadação de 176.300.000 contra 150.800.000 em 2020. As receitas de contribuições apresentaram uma variação real de 16,8%. Foram arrecadados 156.100.000 contra 121.800.000 em 2020. Receita patrimonial apresentaram queda de 42,1%. A arrecadação desse ano foi 100.300.000 contra 158.100.000 em 2020. As receitas de serviço apresentaram um crescimento de 11,9%, com arrecadação de 26.200.000 contra 21.300.000 no mesmo período do ano passado. As transferências correntes apresentaram queda de 1,5%,
tendo arrecadados até aqui 1.577.100.000. As demais receitas correntes, crescimento de 12,5%, com 115 milhões contra 93.800.000 no mesmo período de 2020. Na próxima tabela, vamos falar sobre as transferências correntes, né? Então, as transferências correntes elas tiveram uma queda de 1,5%, onde destacamos aqui as transferências da União. A queda foi de 31,8%. O FPM apresentou um aumento de 21,3%. O repasse foi de 52.300.000 contra 39.300.000. O repasse do SUS teve queda de 20,3%. Os repasses neste exercício até o segundo quadrimestre foram de 290.900.000 contra 332.800.000 em 2020. Recursos do FNDE tiveram um crescimento de 1,3%. 45.400.000 foram arrecadados esse ano contra 40.900.000 no segundo quadrimestre de 2020. Os demais transferências da União, queda de 91,2%. 11.800.000 foram repassados esse ano contra 122.200.000 no ano passado. As transferências do Estado tiveram um crescimento de 15,4%. Destacamos aí os principais, que é o ICMS, repasse de 616.100.000 até o segundo quadrimestre deste ano, contra 464 milhões no quadrimestre do ano passado, representando aí um aumento real de 21,1%. O IPVA ele teve uma arrecadação nesse ano aqui de 230.400.000 contra 215.300.000. Ele dá um crescimento nominal de 7%, mas crescimento real, descontado da inflação, é negativo de menos 2,4%. Outras transferências do Estado, os repasses foram de 60.600.000 contra 37.300.000 no ano passado, uma variação positiva de 47,9%. As transferências do Fundeb apresentaram um crescimento de 17,4%, foram repassados até aqui 263.100.000 contra 204.300.000. Demais transferências correntes, variação de 38,1%, um repasse de 6.700.000 contra 4.400.000 no mesmo período do ano passado. Destacamos agora as receitas de capital. Basicamente, são as operações de créditos e transferências de convênios. Também tiveram queda real de 76,7%. O repasse total foi de 24.400.000 nesse exercício, contra 95.600.000 no exercício passado. Operações de crédito representam o maior volume. 19.500.000 foram captados esse ano, contra 76.800.000 no ano passado, que dá uma queda aí de 76% comparativamente, né? Alienação de bens não houve nesse período. Amortização de empréstimo, 1.300.000 nesse quadrimestre, contra 1.400.000 em 2020, e uma queda de 16,7%. E as transferências de convênios para investimentos, transferências de capital, recebemos 3.600.000, contra 17.200.000 no ano passado, que dá uma variação negativa de 81%. Nessa próxima tabela, nós destacamos aqui o orçamento inicial aprovado contra o que foi arrecadado até aqui no segundo quadrimestre, né, realizado até o mês de agosto, onde as receitas totais previstas no orçamento é de 6.498.200.000, foram realizados 4.682.900.000, que dá 72% de realização. As receitas correntes realizaram 73%. Destacamos aí os impostos, taxas e contribuições de melhoria, com 71,7% de realização, sendo arrecadados 2.199.000.000, contra uma previsão orçamentária de 3.067.600.000. Receitas de contribuições, a previsão no orçamento é de 264 milhões, foram arrecadados 156 milhões, 58,9% de realização. Receita patrimonial, com
Uma previsão orçamentária de 227.200.000, realizou 100 milhões, 44,2%. As receitas de serviços, a previsão orçamentária é de 28.900.000, foram realizados 26.200.000, dá 90,6%. As transferências correntes realizou 80,5%, onde a União, as transferências da União realizou 400.300.000 contra uma previsão de 442.800.000 na lei orçamentária, que dá uma realização aí de 90,4%. As transferências estaduais, a previsão no orçamento é de 1.177.100.000, foram realizados 907 milhões, que dá uma representação de 77% de realização. Outras transferências correntes, a previsão no orçamento é de 338.300.000, foram realizados até aqui 269.800.000, 79,8% já realizado. Demais receitas correntes, a previsão no orçamento é de 167.300.000, foram realizados 69%, representando aí 115.700.000. As receitas intra-orçamentárias, a previsão é de 724.400.000, foram realizados 484.100.000, 66,8%. Receitas de capital, a previsão é de 59.700.000 e foram realizados 24.400.000, 40,8% do orçamento, né? Operações de crédito, a previsão no orçamento é de 23.500.000, tendo realizado aí 19.500.000, que representa aí 83% da peça orçamentária. Alienação de bens e amortização de empréstimo. A amortização de empréstimo, no caso, a previsão é de 2 milhões, realizou 1.300.000, 63,2%. E as transferências de capital, 33.800.000 estão previstos no orçamento, realizou 3.600.000, que representa aí 10,6% do orçamento para o ano. Então, aqui a gente termina a apresentação das receitas realizadas até o segundo quadrimestre e passamos, então, a discorrer aqui sobre as despesas, como foi o comportamento delas, destacadamente aí as despesas totais, orçada, empenhada, liquidada e paga. Então, as despesas correntes previstas no orçamento é de 6.075.500.000, foram empenhados até aqui 5.079.600.000, que representa aí 83,6% do orçamento. Do total empenhado, foram realizados 3.772.400.000, que representa 74,3% do total empenhado. E desse total empenhado, 97% já foram pagos, que representa 3.661.600.000. As despesas com pessoal e encargos sociais, a previsão no orçamento é de 2.866.000.000, foram empenhados 2.164.000.000, representando em 75,5% do orçamento. Foram liquidados 1.837.300.000 da despesa liquidada, que dá 84,9% daquilo que foi empenhado, e pago 1.810.800.000, que representa 98,6%. Juros e encargos da dívida, 95,5 milhões estão previstos no orçamento, já foram empenhados 91.300.000, 95,6% do total do orçado. 72.800.000 foram liquidados e pagos, ou seja, 100% da despesa liquidada foi paga e 79% da despesa empenhada foi liquidada. Outras despesas correntes, a previsão no orçamento é de 3.114.000.000, foram empenhados 2.824.200.000, 90,7% do total orçado. Foram liquidados 1.862.200.000, 65,9% da despesa empenhada, e pago 1.778.000.000, que representa aí 95,5% do total liquidado. Despesas de capital, a previsão no orçamento é de 345.600.000, foram empenhados 301 milhões, 87,1% do orçamento.
Desse total empenhado, 194,4 milhões foram liquidados, que representam 64,6%, e foram pagos 188 milhões e 400 mil, representando 96,9% da despesa liquidada. Os investimentos previstos é da ordem de 242 milhões e 600 mil, sendo empenhados 206 milhões e 200 mil, liquidados 132 milhões e 800 mil e pagos 127 milhões e 200 mil. 85% da despesa foi empenhada de investimentos, desse total 64,4% foram liquidados e do liquidado 95,8% foram pagos. As inversões financeiras, a previsão inicial de 7,8 milhões, foram empenhados até aqui 13 milhões e 200, já houve suplementações aí, então foi empenhado 169,9% ultrapassando o orçamento inicial. Do total empenhado, 12 milhões e 400 foram liquidados, 93,6%, e pago 12 milhões, representando 97,4%. Amortização da dívida, a previsão no orçamento é de 95 milhões e 200, foram empenhados 81 milhões e 700 mil, liquidado 49 milhões e 200 mil e pago os 49 milhões e 200 mil, 100% da despesa liquidada. A reserva de contingência é de 77 milhões, provavelmente já foi utilizado boa parte dessa reserva para as suplementações aí, em várias dotações. Então, a despesa total prevista no orçamento inicial é de 6 bilhões 498 milhões e 200 mil, foram empenhados 82%, que representa 5 bilhões 380 milhões e 600 mil. Desse total empenhado, foram liquidados 3 bilhões 966 milhões e 700 mil, 73% da despesa empenhada, e pago 97% da despesa liquidada, que representa 3 bilhões 850 milhões. Nessa tabela a gente faz um comparativo no período de janeiro a agosto de 2021 contra janeiro a agosto de 2020 para ver a evolução das despesas. Então, as despesas correntes, elas tiveram um crescimento real já descontado da inflação de 6,9%, tendo realizado aí 3 bilhões 772 milhões e 400 mil contra 3 bilhões 216 milhões e 700 mil. Pessoal em encargos, a realização foi de 1 bilhão 837 milhões e 300 mil, contra 1 bilhão 676 milhões e 800 mil. Dá uma variação nominal de 9,6%, mas descontada a inflação de 9,67%, a variação real fica negativa em menos 0,1%. Juros e encargos da dívida, 72 milhões e 800 mil foram realizados, liquidados até aqui, contra 35 milhões e 700 mil no ano passado, o que dá uma variação real de 86%. Outras despesas correntes, a realização foi de 1 bilhão 862 milhões e 200 mil, uma variação real também de 12,9% contra 1 bilhão 504 milhões e 200 mil em 2020. Então, as despesas totais liquidadas até o mês de agosto foi de 3 bilhões 966 milhões e 700 mil, contra 3 bilhões 410 mil em 2020, que dá uma variação real de 6,1%. No comparativo com a receita cresceu 7,1% contra 6,1% das despesas totais liquidadas. Aqui é o orçamento, como foi o comportamento do orçamento até o segundo quadrimestre. Então, a lei orçamentária aprovada aqui na Câmara estimou a receita em 6 bilhões 498 milhões e 200 mil. Ocorreram já as suplementações orçamentárias através dos créditos suplementares abertos por decreto. Então, a dotação atualizada em agosto é de 6 bilhões 917 milhões e 600 mil, sendo que foram empenhados até aqui 5 bilhões 380 milhões e 600 mil, 77,8%. Foram liquidados 3 bilhões 966 milhões e 700 mil, 73,7% da despesa empenhada, e paga foi 3 bilhões 850 milhões, 97,1% da despesa liquidada. Restos a pagar.
O município em si iniciou o ano de 2021 com 400 desculpa. Aqui é um comparativo também com 2020. Então, o que foi pago em 2021, 315 milhões, cancelado 33 milhões e 600 mil, e a pagar ainda tem um saldo de 21 milhões e 100 mil. Então, na verdade, aqui o município iniciou o ano com 369 milhões e 800 mil, que é a posição em 31/12/2020. Foram pagos 315 milhões, isso só a prefeitura, né? E cancelados 33, tem um saldo a pagar de 21 milhões. O Camprev iniciou o ano com 2 milhões e 900 mil, já pagou 2 milhões e 100, ainda tem um saldo a pagar de 200 mil. A rede Mário Gatti iniciou o ano com 43 milhões e 100, pagou 39 milhões e 900 mil, cancelou 2 milhões e 300, ainda tem um saldo a pagar de 900 mil. A CETEC iniciou o ano com 2 milhões, efetuou o pagamento dos 2 milhões, não tem mais saldo a pagar. A Fundação José Pedro Oliveira iniciou o ano com aproximadamente 100 mil, também efetuou o pagamento de 100 mil, não tem mais saldo a pagar. A FUMEC iniciou o ano com 1 milhão e 900 mil, pagou 1 milhão e 700 mil e cancelou os outros 100 mil. Então, também já está sem valores a pagar, já quitou todo o seu resto a pagar. A Câmara Municipal iniciou o ano com 5 milhões e 900 mil, pagou 5 milhões e 300, cancelou 100 mil e ainda tem um saldo a pagar de 400 mil. Então, no total, 425 milhões e 600 mil, que é o resto a pagar da Prefeitura como um todo, pagou 366 milhões e 100, cancelou 36 milhões e 800 e ainda tem um saldo a pagar de 22 milhões e 600 mil. Passando então para a fase final da nossa apresentação, com os resultados fiscais da dívida e os limites constitucionais. Então, o primeiro é o resultado orçamentário, tem um superávit nesse quadrimestre de 716 milhões, né, acumulado de janeiro a agosto. A receita total, 4 bilhões 682 milhões e 900, contra uma despesa total de 3 bilhões 966 milhões e 700 mil. Ou seja, a despesa é 85% da receita realizada até aqui, gerando o superávit orçamentário. Lembrando que toda a nossa apresentação é bem resumida, todos os detalhes estão publicados no Diário Oficial de hoje, disponível aí na página da Prefeitura, no Diário Oficial. O resultado primário alcançado até aqui é positivo em 500 milhões e 200 mil, onde das receitas fiscais líquidas de 4 bilhões 133 milhões e 200 mil, contra uma despesa fiscal líquida de 3 bilhões 291 milhões e 500 mil, e resta a pagar pago de 341 milhões e 600 mil, gerando aí um superávit primário de 500 milhões. Limite sobre a receita corrente líquida com gasto com pessoal. A despesa líquida de pessoal em 30 de agosto de 2021, 1 bilhão 894 milhões, representando aí 32,07% da receita corrente líquida, que é de 5 bilhões 906 milhões e 700 mil. Lembrando aqui que o limite de alerta do tribunal é de 48,6%, o limite prudencial estabelecido aí na Lei Complementar 101 é de 51,30%, e o limite legal máximo é de 54%. Então, a Prefeitura está cumprindo aí o limite em relação à receita corrente líquida e despesa com pessoal. Na educação, a despesa aplicada até aqui empenhada é de 754 milhões e 858 mil, representando aí 23,95% das receitas de impostos. Portanto, está abaixo aí do limite legal para aplicação no ensino, né, que o mínimo é 25%. Na saúde, foram aplicados 758 milhões e 99 mil, 24,6% das receitas de impostos, né. Aqui a Prefeitura está cumprindo, né, porque o limite mínimo, de acordo com a lei orgânica do município, é de 17%.
e as receitas de impostos, que são base para cálculo dessa aplicação, tanto no ensino como na educação, ou na educação e na saúde, é de R$ 3.151.186.747. A dívida pública, o limite é de 120% da receita corrente líquida. Nós estamos com 19,7%. Então, a nossa dívida líquida hoje é de R$ 1.167.500.000, contra uma receita corrente líquida de R$ 5.917.000, que dá 19,7%. Também está uma situação confortável ainda. Era isso. Muito obrigado. Ficamos à disposição para esclarecer as dúvidas que foram surgidas da apresentação. Obrigado, João Carlos, pelo relato da nossa, como está nossas finanças e que foi gasto, que foi dando aqui, justificando então a população. Quero aqui agradecer a presença da vereadora Guida, que nos acompanha e participa dessa audiência, e dizer que estamos abertos às perguntas ao nosso vereador Cecílio. Tem alguma pergunta, vereador? A palavra está com vocês. Pode, se tiver. Sim. Cumprimentar aqui o vereador Juscelino, que preside esta comissão, cumprimentar o diretor João Carlos, né? É importante esta apresentação dos dados, né, para esta casa, e de modo que a população também acompanhe. Nossa saudação aqui a quem está nos acompanhando pela TV Câmara, também ao cerimonial da Câmara, os demais integrantes da secretaria aqui presentes e os trabalhadores aqui da TV Câmara. Diretor, é importante ressaltar, e um primeiro comentário que faço, é que a gente pode considerar que a saúde financeira do nosso município vai bem, né? A arrecadação tem ocorrido, né, de certo modo, se mantido e crescido, né, e a saúde do município está bem, né, que a gente pode observar. Agora, algumas observações que eu faço aqui, queria perguntar. A primeira delas é em relação às transferências da União. Claro que caiu as transferências em função da pandemia, a União repassou menos, não é? Mas aqui me chama a atenção das transferências, outras transferências da União, 91%, quase 100%, nós não recebemos quase nada do governo federal, o município não recebeu quase nada. Eu queria, então, se eu pudesse comentar um pouco mais, se isso decorre simplesmente por conta da pandemia, dos repasses da saúde que não vieram, ou tem outras questões, entraves, enfim, se eu pudesse comentar para a gente, tá certo? Uma outra questão, deixa eu achar aqui onde eu anotei, que são muitos dados, e a gente que não é técnico, a gente sofre um pouco para acompanhar aqui, por mais dedicação que a gente tenha, né? Embora também seja a apresentação bem simplificada, que a gente agradece. Receitas, o crescimento das receitas intra-orçamentárias cresceu bastante, 192%. Também queria um comentário seu sobre esse crescimento, se ele é vigoroso, se a gente, olha, a gente pode acreditar que não vai ter problemas, ou isso é apenas alguma situação excepcional que ocorreu, né? Por fim, tem uma outra questão que me chama a atenção, do imposto de renda, né, que caiu bastante, as transferências em relação ao imposto de renda. Eu queria entender o porquê disso. Deixa eu ver se eu acho aqui, isso, 17%, né? 17,1%. 17,1% que caiu. Então, a que se deve exatamente isso? Né? Se pudesse nos explicar, fica grato.
São essas minhas considerações, senhor presidente, por enquanto. Obrigado, vereador. Inclusive aproveitar, também me chamou a atenção, vereador, o imposto de renda retido na fonte, isso mostra, embora a situação financeira do município, com toda essa pandemia, está até razoável, controlada, a situação das pessoas não está bem, porque o imposto de renda retido na fonte é justamente o que representa os trabalhadores que retêm o imposto na fonte. Isso quer dizer que a renda do trabalhador é evidente que caiu, porque o imposto de renda retido na fonte caiu, porque se reteve menos imposto é que o contribuinte reteve menos renda, né? Então, isso também chamou bastante atenção. Queria só corroborar com essa pergunta, que também chamou a atenção também. Então, o diretor prefere responder uma a uma ou prefere que façam todas as perguntas, João Carlos? Pode ser. Isso, o senhor que prefere. Acho que é melhor vamos já ouvir a nossa vereadora Guida, também, que está aqui presente. E se tiver também mais alguma pergunta que a gente possa já incluir, aí o diretor possa nos fazer um resumo melhor. Ok? Bom dia, presidente, vereador Juscelino. Bom dia, vereador Cecílio. Bom dia ao João, que está aqui representando a secretaria, né? Eu estava vindo no carro e aí eu estava escutando, eu estava acompanhando pela internet, né? E eu vi que o secretário está aí, mas teve que sair, né? Bom dia aos servidores dessa casa, mais uma vez, que têm aqui garantido a realização dessa importante audiência. E também bom dia ao pessoal que está aqui acompanhando e ao público que nos assiste também pela TV Câmara, pelos canais aí de comunicação. As minhas perguntas são bem pontuais. Bom, primeiro, João, vou ter que perguntar para você, já que você que está aqui, né, com a tarefa. Vereadora, só o secretário está entregando o orçamento de 2022 com o prefeito aqui na sala da presidência, mas estará de volta aqui até o final para nos responder também, tá ok? Ah, obrigada. Não, sim, eu acompanhei que ele foi entregar o orçamento, né, junto com o prefeito. Bom, então vamos lá. João, a primeira pergunta. Aqui fala que o total de despesa com o pessoal está em torno de 32,7%. Enfim, está numa situação muito, mas muito, muito confortável com relação aos limites de alerta, o limite prudencial, o limite máximo da LRF. Está em 32,7%. E aí, eu queria meio que, se tivesse uma explicação da secretaria, o porquê que está num nível tão baixo desse jeito. Né? A gente sabe que o gasto com o pessoal, com relação à oferta de serviços públicos, né, e em garantia, né, que esse serviço chegue à população, é um gasto importante. Né? Então, a gente fica preocupado, porque me parece que tem uma relação muito direta com as reclamações que a gente escuta quando não se tem pessoal para atendimento, principalmente na questão da saúde. Então, eu queria saber por que está nesse nível assim, tão baixo, né, com relação ao pessoal. E aí, também fazendo um link com relação à saúde. Quando eu estava vindo no carro, eu estava escutando, acompanhando pela internet, a audiência, e eu escutei você falar sobre essa questão dos repasses. E aí, que o vereador Cecílio citou, e você falou sobre o repasse do SUS, né, que caiu bastante. E a gente vê aqui que tem uma aplicação, né, uma despesa considerável com relação à saúde do município. Então, quer dizer, o município está, de fato, colocando muitos recursos aqui na saúde, mas, ao mesmo tempo, me parece que esses repasses, né, estadual ou federal ou da União, não estão ocorrendo. E aí eu queria meio que entender qual que é a política nossa. A gente não vai cobrar, a gente cobra, eles não mandam, enfim, eles não enviam. Como é que vai ficar isso? A gente vai ficar assumindo, né, essa responsabilidade com tamanha importância dos nossos recursos, e os entes, né, os outros entes, tanto estadual como federal, não vai assumir isso?
eu queria meio que entender isso também. A outra pergunta, João, é com relação ao repasse do Camprev. Na verdade, é com relação aos restos a pagar, né? Que você colocou aqui, que a secretaria já meio que quase assim, avançou bastante, né, na liquidação aí desses restos a pagar. Eu só queria entender do que é esses restos a pagar. São das contribuições previdenciárias, aquelas que foram feitas acordos de parcelamento? Só queria mesmo entender a natureza desses restos a pagar. Acho que é mais ou menos essa as minhas questões. E só considerar, né, que realmente acho que em vista de outras secretarias, de outros municípios que a gente tem visto, a situação financeira da prefeitura, a gente pode dizer que é privilegiada, né? Em relação a muitos aí, municípios, principalmente nesse enfrentamento à pandemia, nesse período de enfrentamento à pandemia. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Guida, pelas perguntas, indagações. A gente sabe que, infelizmente, devido a essa pandemia, o gasto foi um pouco, aliás, pouco, não foi muito para a saúde, né? E com certeza, mas não tenha dúvida que nós precisamos apelar ao nosso presidente, também ao nosso governo federal, que nos envie mais verba para o município. A gente sabe da dificuldade que está, mas a cidade de Campinas tem, por se tratar de uma cidade grande, também as despesas são enormes. Mas então, agora com a palavra para dar as explicações, o nosso secretário João Carlos, por favor, diretor. Ok, presidente. Cumprimentar a vereadora Guida, né? Está sempre presente aqui. Estava estranhando a sua ausência inicial. Ótimo. Então, vereador, dando início, então, às questões passadas pelo vereador Cecílio, em relação à queda de repasses da União, né? Até deixei a tabela na apresentação aí no telão. Os repasses da União tiveram uma queda de 31,8%, sendo os repasses do SUS mais representativos aí, junto com demais transferências da União. Então, de fato, tem a ver com a pandemia. No ano passado, a saúde recebeu bem mais recursos para combate à pandemia e esse ano não chegou nada. Então, tem a ver aí com o efeito da pandemia, que em 2021 a Secretaria não recebeu repasses da União para ajudar aí no combate à pandemia. Demais transferências da União, 122.200.000 recebido ano passado. Tá, aquela ajuda financeira aos municípios também da União, que vieram em 4 parcelas, né? Campinas também foi contemplada aí com 130 milhões, se não me falha a memória, e até o mês de agosto foram recebidos 3 parcelas. Então, essa queda em relação ao ano passado está relacionada também àquela ajuda financeira que veio do governo federal, aí aprovado na Câmara, tudo, para ajudar os municípios a enfrentar aquele momento, né, de queda na arrecadação e também para suportar aí as despesas de salário e com a pandemia também, de ajuda financeira mesmo. A segunda pergunta do vereador foi em relação à receita intra-orçamentária, que apresentou um crescimento grande e ele quer saber se essa intra-orçamentária com 192% se é uma situação excepcional ou não. Na verdade, acaba sendo uma situação excepcional, porque faz parte daquela lei complementar 260 do Camprev, que fez a compra de vidas. Então, quando ele fez a compra de vidas, o Executivo tem aí um parcelamento a pagar anual aí acima de 300 milhões, deve estar em torno aí de 350, 360 milhões esse parcelamento, que o município tem que pagar relacionado àquela compra de vidas efetuada pelo Fundo Previdenciário das Vidas do Fundo Financeiro, que é o fundo que está assim, que tem um prazo para terminar, né? Que somente aqueles servidores que entraram até o ano de 2004, né?
Então, foi essa compra de vidas e acontece esse repasse aí para o Camprev, especialmente ao Fundo Previdenciário, para pagar essas vidas aí da Lei Complementar 260. Então, acaba sendo uma situação excepcional que vai perdurar aí por muitos anos, porque o parcelamento, não tenho de cabeça aqui os dados da lei, mas ele é longo, né? Então, essa variação grande foi por isso, porque 2020 não existia, 2021 passou a existir. E a outra pergunta do vereador é relacionada ao imposto de renda, porque caiu bastante, mas o vereador Juscelino já respondeu, está relacionado à renda realmente dos trabalhadores, porque o maior volume aqui, de fato, é o imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores. Então, em função da lei também complementar 173 do governo federal, os servidores estão sem reajuste por 2 anos, né? Então, foi 2020 e esse ano 2021 até o final do ano. Então, a queda está relacionada à queda da renda dos trabalhadores e, consequentemente, afeta também o desconto do imposto de renda na fonte. Então, por isso, também está justificada a queda dessa receita com o imposto de renda retido na fonte. Passando, então, para a vereadora Guida, ela está questionando a questão do limite, por que o limite caiu e está tão baixo hoje. Vamos na tabela. Então, está aqui a tabela, o 32,07% da receita corrente líquida de realização de gasto com pessoal, né, que foi de 1.894 milhões. Se a gente olhar para a despesa bruta de pessoal, você vê que os servidores ativos, 1.855 milhões de despesa com pessoal. Inativo, 962 milhões. Então, houve um volume expressivo de aposentadorias também aí, até em função dessa medida das alterações na legislação previdenciária, né? Mas as deduções, elas cresceram bastante. Então, se a gente comparar com 2020, as deduções eram de 307 milhões. Chegando a uma despesa de pessoal de 2.297 despesa líquida, né? E nesse ano houve em função até da mudança do Camprev, na lei do Camprev, da compra de vidas, isso aumenta os recursos do Camprev. Não só em função da compra de vida, mas também em função da mudança que houve na contribuição dos servidores e na contribuição patronal. Então, antes o servidor pagava 11%, e a partir da Lei Complementar 260, ele passou a pagar 14%. Ocorre o mesmo com o repasse do governo. Então, o governo contribui com o dobro. Então, se o servidor repassa 14%, é descontado dos vencimentos, a parte patronal é o dobro, é 28%. Então, isso aumentou também a arrecadação do Camprev. Então, a situação do Camprev, ela melhora um pouco, e, com isso, ela consegue pagar os aposentados e pensionistas. E esse valor que é recebido pela Camprev, que ele paga a folha, isso é reduzido aí, como dedução na composição do gasto com pessoal, que foi de 923 milhões e 400 mil no período aí de janeiro a agosto desse ano, e resultou também numa redução da despesa líquida com pessoal, que caiu para 1.894 milhões, representando aí 32%. Uma outra situação é que a receita corrente líquida ela tem melhorado nos últimos anos. E isso faz também dar uma folga aí no gasto com o pessoal. Então, acho que são 3 coisas que a gente pode considerar aqui, vereadora, que estão relacionadas aí a esse limite baixo aí, ou um limite mais tranquilo aí de gasto com o pessoal. Uma coisa é a situação de não reajuste. Então, nós estamos há 2 anos sem reajuste na folha, por conta da Lei Complementar 173. A compra de vidas do Camprev melhorou e aumento das alíquotas de contribuições dos servidores e também da contribuição patronal melhora a situação de arrecadação financeira do Camprev, contribui também
aqui, porque ele deduz aquilo que é pago com recurso da própria instituição. E outra, melhora na receita corrente líquida. Isso faz com que o limite fique abaixo. A outra situação que você perguntou está sobre os repasses para a saúde, onde o município vem arcando aí com um grande volume de gasto com saúde, né? R$ 758.099.198 foram aplicados de recurso próprio, que representa 24,06% das receitas de impostos. Ou seja, o limite é 17%, o município está aplicando 24%. E, assim, de fato, os repasses da União não estão ocorrendo, assim também como não ocorre a correção da tabela SUS, que é uma briga aí da área da saúde constante. E também o Estado também, até porque eu não sei se eles usam isso porque eles já têm alguns hospitais que eles mantêm, assim como a Unicamp e outros, eles também não têm feito repasses para o governo municipal para ajudar a saúde. O ano passado não houve nada. O ano retrasado ainda tinha um convênio em torno de 30 milhões aí para a saúde, para ajudar na saúde. Mas esse ano aqui, até o momento, não temos conhecimento de nenhum convênio aí com o governo do estado para ajudar a saúde do município. Em relação a restos a pagar, você queria entender a natureza desses restos a pagar. Bom, restos a pagar, o que é o resto a pagar? Quando é liquidada uma despesa, e ela... Deixa a tabela de restos a pagar aqui, então, para a gente acompanhar. Quando é liquidada uma despesa, normalmente, ela tem um vencimento. Por exemplo, se você comprou uma prestação de serviço ou um material, um insumo para a secretaria, ou mesmo, que nem você perguntou, isso está relacionado à dívida com o Camprev? Não está relacionado à dívida com o Camprev, mas é relacionado à compra de insumos e serviços. Aquela fatura que venceria em janeiro, na contabilidade pública, ela é denominada restos a pagar, porque ela vira para o ano seguinte, ela vai onerar o financeiro do ano seguinte, mas ela onera o orçamento onde ela foi criada, onde ela foi feita a compra lá ou feito o serviço. Então, quando vira o ano, ele se torna restos a pagar. Durante o ano é uma despesa a pagar normal, que vence no mês subsequente, mas quando vira o ano, ele se torna restos a pagar. Isso é o que determina aí a Lei 4.320, que é a lei financeira aí dos órgãos públicos. Então, é uma situação normal que existe nos órgãos públicos. Então, toda despesa que vence no ano seguinte, ela se torna restos a pagar. Na nossa situação aqui, nós estamos em agosto, né? Em tese, já era para estar quitado todo o resto a pagar, mas há algumas situações excepcionais, né? Porque normalmente a despesa vence 30 dias depois. Você não tem uma despesa que vence 8 meses depois e a pagar eternamente. Então, há algumas situações excepcionais. No nosso caso aqui, a gente tem um restos a pagar lá, que é de 2015, que é de uma empresa de alimentação, do cartão alimentação, que ela teve um problema judicial, ela não estava pagando os fornecedores e houve a quebra de contrato aí com a prefeitura. Então, ainda tem um saldo lá de 5 milhões, por aí, que são desses fornecedores que estão aguardando aí as decisões judiciais para pagar aí esses fornecedores. E também tem um saldo a pagar para a INDEC, que a prefeitura parcelou e vai pagar provavelmente até o final desse ano, que é do convênio transporte com a INDEC, que a prefeitura está pagando, que é do ano passado, esse convênio. Então, ela acabou parcelando isso aí e vai pagar até o final do ano, que representa o maior volume. Uma ou outra situação que tem a pagar normalmente decorre de algum problema desse tipo, ou problema de ordem judicial, ou problema de não concordância da secretaria com alguma situação de entrega de material ou de serviço.
Bom, acho que são essas as dúvidas que foram passadas. Espero ter esclarecido, mas ficamos à disposição, presidente. Obrigado, diretor João Carlos. Espero que você tenha atendido a expectativa da nossa vereadora Guida com as suas perguntas. E dizer que realmente eu acho que a gente aqui temos que estar felizes, porque apesar de toda a turbulência que vem passando, de todo esse trabalho que o país, o mundo vem passando, então isso quer dizer que está funcionando a Câmara de Campinas, porque o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura está sendo, pela Secretaria de Finanças, está tudo dentro das conformidades, porque a gente está percebendo aqui algumas pontualidades de algumas divergências que é justificável, devido ao momento que estão passando. Então, não sei se tem mais alguma pergunta de algumas pessoas aqui, mas vamos dizer que já está chegando nosso secretário, acaba de retornar, e aqui na nossa reunião, e então gostaria de passar a palavra para ele, e já dizer também que já estava muito bem representado pelo João, que viu o secretário. O João, acredito que atendeu a expectativa nossa e da população nessa audiência. E, então, já que o senhor acabou de chegar, vamos passar a palavra para o senhor secretário, para que ele possa dar algum esclarecimento aqui. E talvez algumas notícias mais boas para nós. Secretário, com a palavra, por favor. Sim, já estamos quase encerrando, secretário. Bom, eu queria cumprimentar a vereadora Guida, que quando eu estava aqui não havia chegado ainda. Para mim é um prazer sempre debater com a senhora e com todos os vereadores. Eu estava pedindo desculpas ao presidente para ir à presidência dessa casa para acompanhar o prefeito Vanderlei, que estava entregando a peça orçamentária de 2022 para ser protocolada, que hoje é o último dia. É uma peça orçamentária enxuta, feita com o pé no chão, né, uma receita com a previsão de receitas bem adequadas, bem corretas, com um crescimento em relação, uma previsão de crescimento das receitas em relação a esse ano de 9,7%, que é basicamente o crescimento da inflação, mais uma porcentagem do crescimento do PIB, que a gente sabe que quando cresce o PIB, porque todas as atividades estão crescendo, portanto, a arrecadação também deve crescer o equivalente ou proporcionalmente ao crescimento do PIB. E a inflação que repõe todos os tributos, toda a arrecadação. E, com isso, a gente permite, então, ter uma expansão das despesas, também em equivalência de 7,9%. No orçamento de 2022, que vocês vão ter oportunidade de debater e alterar, fazer emendas antes de aprovar, a grande parte é destinada a 3 secretarias sociais, que são as secretarias de saúde, que é a que tem maior orçamento, se juntar com o hospital, a Rede Mário Gatti, dá 1 bilhão e 300 para a Secretaria de Saúde e quase 400 milhões para a Rede Mário Gatti. A Secretaria de Educação, que tem 1 bilhão e 200 e quase 1 bilhão e 300 também. A Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Ação Social, que forma o trio das 3 secretarias sociais, que juntas têm mais de 50% da receita orçamentária da prefeitura, não do município. Do município, praticamente também chega a 50%. Mas é um orçamento muito justo, feito com muita técnica, não é, João? Nós nos beneficiamos de uma equipe de consultores da FIP para fazer esse estudo, consultores externos, para elaborar o PPA. Eles foram contratados para nos assessorar na montagem dos indicadores do PPA e nos aproveitamos desse contrato para que eles nos assessorassem também na organização da lei orçamentária anual. Então, ficou uma lei orçamentária com bons programas, com bons indicadores, e essa lei foi feita com técnicos de todas as secretarias, com discussão em todas as secretarias, e principalmente com um levantamento popular que, graças à pandemia, não pôde ser feito nenhuma audiência pública, mas foi feito uma audiência virtual, uma consulta virtual que ficou no ar por mais de um mês, quase 60 dias,
e na qual a população pôde apontar quais eram os principais problemas que ela gostaria de ver atendidas tanto no PPA quanto na Lei Orçamentária Anual, né? É claro que a Lei Orçamentária Anual é um quarto do PPA, é um desdobramento do PPA. Então, nós já apontamos na Lei Orçamentária de 2022 algumas questões que foram apontadas pela população na discussão, na consulta pública que nós fizemos à população. Essa consulta pública nós vamos em breve, né, João, disponibilizar na internet, estamos fechando a formatação, vamos colocar na internet para que todos possam ver, e tem um mapinha que você clica e tem todas as informações. Só não indicamos quem foi que fez a sugestão, mas qual bairro que a pessoa mora e o que ela estava recomendando, quantas pessoas sugeriram aquele mesmo tema. Então, é um sistemazinho de fácil navegabilidade e que vai facilitar muito a população começar com essa prática de participação, de uma nova forma de participação, que além de ter audiência pública, você ter também uma consulta, que fica mais tempo que você da sua própria residência, às vezes no final de semana, numa hora de folga, você entra na internet e pode fazer as sugestões que têm que ser feitas. Essas ações todas que nós estamos tomando na Prefeitura me deixam muito satisfeito. Acho que a gestão do prefeito Dário Saad e a condução que o prefeito Dário Saad e o vice-prefeito Vanderlei de Almeida têm feito na Prefeitura tem sido uma condução muito positiva, muito democrática e muito assertiva, muito acertada, muito correta, e tem nos dado bastante segurança para continuar o nosso trabalho e para executar esse trabalho com firmeza em prol da população de Campinas. E, para mim, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar as questões do quadrimestre. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Dizer que ao público que estamos aqui na 34ª audiência do segundo quadrimestre, estamos abertos a perguntas ao público, estamos aguardando, se tiver alguma pergunta que nos envie, por favor, aberto a todos. Dizer, secretário, parabenizar o nosso prefeito, também agradecer pelo restabelecimento da saúde dele, que está aí de volta, se Deus quiser, em breve, e parabenizar pela escolha da secretaria, que realmente nos orgulha bastante, secretário, o senhor e sua equipe. Isso é mérito do prefeito, que escolheu, de vocês, que fazem o trabalho. Realmente é uma secretaria que eu acredito que está esclarecendo muito bem o que as pessoas têm para ouvir. Mas também é importante ressaltar, gente, que olha só o quanto Deus é brasileiro. Com toda essa crise mundial que está, como foi bem dito aqui, o nosso PIB, graças a Deus, continua em alta. Então, isso não resta dúvida que Deus é brasileiro e protege esse país nosso. Então, secretário, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos nossos vereadores que participaram com a gente, estão participando, e também dizer que estamos aqui aguardando alguma pergunta de algum público, se caso esteja querendo perguntar, estamos aqui, aproveitar que o secretário e o diretor está aqui para responder. Tem alguma pergunta aí chegando, Gabriel? Pessoal, por enquanto não chegou nenhuma. Mas então, diante disso, eu quero deixar o nosso agradecimento a todos que participaram, o pessoal da TV Câmara e toda a equipe que nos ajuda, auxilia aqui, para que chegue a todas as pessoas essa audiência, já que ela é pública, então chega ao todo o público, é uma audiência. É um prazer, secretário, sempre poder trabalhar com pessoas responsáveis, como a sua equipe, que nos traz a resposta, não deixa a resposta no ar, porque é muito difícil quando a gente traz um secretário aqui, e às vezes ele deixa a resposta no ar, que não agrada as pessoas que perguntaram. Então, essa transparência, não tem dúvida que é importante para todo mundo, isso nos orgulha muito, e agradecer a todos que estamos aqui. Vamos, se não tem mais pergunta, vamos declarar por encerrada, então, essa audiência. Muito obrigado, espero que tenhamos atendido a expectativa de todos. Obrigado, secretário, obrigado, diretor, obrigado, vereadora Guida, que se encontra aqui presente, ao público que nos acompanha aqui, e a todos. Então, declaramos essa audiência encerrada. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Encerrada, portanto, a 34ª audiência pública, onde o Poder Executivo demonstrou aí as metas fiscais. Vereador, que análise que dá para fazer sobre a saúde financeira do município? Bom dia a todos. Olha, Gabriel, na verdade, eu acredito que, como foi dito aqui, acho que a saúde financeira do município, apesar de toda a turbulência que estamos passando, a crise que vivemos devido à pandemia e muitas dificuldades, a diminuição de renda dos trabalhadores, porque automaticamente isso afeta o caixa tanto do governo federal quanto estadual e municipal, é uma consequência. Eu acredito que tenha atendido a expectativa. Eu acho que a nossa secretaria está muito bem, aparentemente está muito bem a nossa secretaria. Eu fico muito honrado de participar, de ser o presidente dessa comissão e poder trazer uma audiência pública como essa, onde eu acredito que o secretário tenha respondido à altura, o secretário, também o diretor João Carlos, tenha atendido aos nossos espectadores, aos nossos vereadores e tenha respondido à altura às perguntas deles. Nós tivemos a participação de 2 vereadores, né, o Cecílio Santos e a Guida Calisto, e chamaram a atenção também para as verbas da saúde em um momento como a pandemia. Este é um olhar também, né, sobre o município do orçamento, mas em um momento que nós estamos vivendo, este repasse, seja ele federal ou estadual, ele precisa acontecer para poder ajudar o município. Sem dúvida, Gabriel, sem dúvida, mesmo porque, gente, a gente tem que ter em mente que devido à pandemia, as outras doenças, as outras partes que tinham essa patologia que existiam, ficaram paradas devido à pandemia e, sem dúvida, agora todo mundo vai precisar cuidar da saúde. Aquela pessoa que tinha um problema pequeno ou mesmo um grande problema, foi obrigada a esperar passar esse momento por causa da pandemia, que é por causa que era contagiosa, e não tem dúvida que represou e agora automaticamente vai vir essa despesa, porque todos que estavam doentes vão precisar ser tratados. Não tenha dúvida que nós precisamos contar com um olhar mais para a saúde, tanto do governo federal, estadual e municipal. Esse é que nós precisamos lutar por isso. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até já. TV Câmara Campinas.